Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre as nossas necessidades reais, sempre com a visão da doutrina espírita, ok? Então, nosso tema de hoje é: quando uma criança morre, para onde vai o seu espírito? Ok? Para onde vai o espírito dessa criança? Né? Bem, sabemos que vai para a espiritualidade, certo? Porém, existem muitos livros que se dizem espíritas, que falam que existem cidade das crianças, tem algumas histórias que contam, né, que existe uma cidade só para as crianças. Bem, eu como sempre falo, nós, espíritas, temos como base da doutrina, dos ensinamentos, das coisas que são, vamos dizer assim, verdadeiras. Essas coisas que são verdadeiras estão contidas nos 5 livros que formam a base da doutrina espírita. Eu sempre repito aqui o nome dos livros. São o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis Espírita, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. Nesses 5 livros são a base da doutrina espírita. Nesses 5 livros se explica tudo o que ocorre com nós depois que saímos do corpo. Conta também o que nos ocorre antes de nascermos, para onde iremos depois da morte. Não é verdade? Então, irmãos, a vida espiritual nós denominamos como que é a pátria do espírito. Essa vida espiritual chamamos de erraticidade. Por que erraticidade? Porque na pátria espiritual, na erraticidade, estão todos os espíritos que estão em fases evolutivas, ok? Na erraticidade, existem várias colônias evolutivas de diferentes graus, graus mais avançados, menos avançados e por aí vai. Só que na erraticidade se encontram todos os espíritos que ainda têm a necessidade de reencarnar, ok? Agora, os espíritos que já alcançaram a sua total evolução, esses não vivem na erraticidade, ok? Porque não tem mais a necessidade de reencarnar. Entenderam isso? Já são espíritos puros, já alcançaram toda a evolução que precisava alcançar, certo? Então, esse é um ponto. Agora, quanto mais primitivo for o planeta, né, quanto menor for o seu grau de evolução, é claro que essa vida espiritual que envolve esse planeta também vai acompanhar, né, o grau evolutivo do planeta, ou seja, um planeta primitivo, a vida espiritual que envolve o planeta primitivo é uma vida espiritual, né, mais baixa, ok? De vibração mais baixa, comparado ao mundo que lhe seja superior. Que o mundo superior ao mundo primitivo é um planeta de prova e expiação, tipo o planeta Terra, ok? Não existe só o planeta Terra que é de prova e expiação. Existem vários, milhares, ok? Da mesma forma, dos mundos primitivos existem milhares, ok? Então, cada planeta
de acordo com o seu grau evolutivo, ter uma vida espiritual que os envolve, certo? Então, o espírito que habita determinado planeta, ele vai estar sempre naquele campo vibratório que lhe é possível estar. Se um espírito está no planeta Terra, vivendo, renascendo, evoluindo por aqui, ele, para visitar um planeta superior ao planeta Terra, ele precisa de quê? De permissão para isso. Ok? Então ele tem que estar num determinado grau aqui no planeta Terra, né? Que existem também variações dentro do próprio planeta. Ele tem que estar num certo grau, já uma evolução razoável, pedir permissão que os espíritos que lhe são superiores possam levá-lo. Ele irá, nesse planeta, visitar. Ok? Esses espíritos que têm essa capacidade ou essa permissão são espíritos que já estão praticamente quase saindo do planeta Terra para ocupar um planeta superior. E também existem os casos, que são espíritos que são levados para esses planetas superiores para darem valor às coisas melhores que lá eles deslumbram. E quando voltam para o planeta Terra, ficam com aquele anseio, né, de mais rapidamente avançar moralmente para poder habitar um mundo que é superior ao planeta Terra. Ok? Agora, os espíritos que estão no planeta Terra de prova e expiação, por sua vibração, pode, com facilidade, visitar o planeta inferior ao planeta Terra. Pode, com facilidade, visitar um planeta primitivo. Por quê? Porque o planeta primitivo tem um campo vibratório menor. Sendo assim, o espírito que está superior tem um acesso mais fácil. Ok? Então é sempre nesse sentido. O espírito superior, ele consegue ir num planeta que ele seja igual ou inferior. Entenderam isso? Agora, o espírito inferior, nem sempre ele pode ir no lugar onde habitam espíritos superiores. Ok? Por que eu estou falando isso tudo? Porque nós vamos chegar no nosso tema principal sobre as crianças, quando morrem, quando desencarnam. Existem no meio espírita diversos livros que contam de cidades para onde vão os espíritos das crianças que morrem. Meus irmãos, ou a gente acredita nas obras básicas da doutrina espírita, conforme eu falei no início, ou a gente acredita em outras obras, ok? Não vamos esquecer que qualquer livro que se diga ser espírita, né, para ele ter um certificado, ele deve passar pela fiscalização da FEB, pelo crivo de análise da FEB, FEB, Federação Espírita Brasileira, porque lá eles fazem uma análise e se eles carimbam, dão o seu aprove, né, bota o carimbo da FEB, é porque eles acreditam que aquele livro está dentro, né, da conformidade da doutrina espírita. Isso é muito importante. Eu vou deixar bem claro também para vocês que mesmo que o livro passe pela FEB, tenha um carimbo da FEB, não significa que ele esteja em conformidade com os 5 livros da doutrina, ok? Porque são seres humanos que analisam, ok? São muitos milhares de livros que eles têm que fazer essas análises. E nem sempre acontece de fazer uma análise sem erros, ok? Então vamos lá, meus irmãos. Por que eu digo que esses livros que falam que existe uma cidade de criança é uma fantasia? Vocês estão vendo que eu estou com esse livro aqui, aberto aqui à minha frente, né? Esse livro é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ok? Então está aqui o livro, tá? Essa parte que vocês estão vendo aqui
é o que nos interessa, tá? Isso é o que nos interessa. Não se esqueça que esse livro é um dos 5 livros fundamentais da doutrina espírita, ok? Que formam a base. Então vem a pergunta aqui bem simples e que dá a resposta a essa pergunta que falamos aqui, que pronunciamos. A pergunta é número 381. E é feita, Kardec pergunta ao espírito: morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior? Foi feita a pergunta. O espírito responde: ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. E eu vou ter uma observação aqui. Não existe cidade das crianças. Bem, irmãos, nós estamos vendo aqui que ele é bem claro. Quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. É o mesmo processo com o espírito de um ser humano adulto. Quando não existe nenhum laço mais. Se não existe mais nenhum laço, o espírito já readquire, né, a sua lucidez de adulto. Ok? Irmãos, agora, se nós pensarmos mais profundamente, isso está dentro de toda a lógica da doutrina. Por quê? Vamos recapitular o que nós já estudamos aqui, que eu já falei anteriormente. O espírito, para reencarnar, quando ele está lá na vida espiritual, né, na erraticidade, ele se prepara para reencarnar, né, ele estuda e etc e tal, se prepara para a reencarnação, ok? Como é feito esse processo? Né? Nós estamos lá na erraticidade nos preparando para reencarnar. Então nós vamos, aos poucos, nos ligando àquele corpo que está sendo formado no útero da mãe. No momento em que o espermatozoide penetra no óvulo, ou seja, no momento da concepção, né, da fecundação, nós somos ligados àquele corpo por um laço. E, conforme aquele corpo vai crescendo no ventre da mão, outros laços vão se ligando, vão sendo ligados pela espiritualidade superior. E quanto mais vai se aproximando do nascimento daquele ser humano, mais nós vamos ficando ligados àquele corpo e perdendo a nossa consciência de espírito. Como se fôssemos adormecendo aos poucos. Ok? Esse é o nosso processo para reencarnar, para enviar a vida no planeta Terra. Ok? Este é o processo. Ora, antes de reencarnar, eu era o quê? Um espírito adulto ou um espírito infantil? Não existe espírito infantil na espiritualidade, meus irmãos. Eu era um espírito adulto. Ora, se eu era um espírito adulto e veio para um corpo que está se formando infantil, é claro e evidente que quando eu perder esse corpo, não importa o momento, eu retornarei, né, à minha forma de espírito adulto. Ora, bolas, se antes eu era adulto, volto a ser adulto. Não é assim? É a coisa mais simples e básica para a gente entender. Não poderia ser de outra forma. Não é verdade? Quando eu reencarnei, eu era adulto. Ora, se eu sair do corpo, eu sou o quê? Infantil? O corpo é matéria, minha gente.
Isso é espiritismo na veia. O corpo é matéria, ele fica aqui. Ok? Nós já sabemos, já estudamos, a doutrina espírita é bem clara. Na vida espiritual, a nossa imagem que nós teremos lá na vida espiritual será a imagem que nós queremos ter. Ou seja, nós vamos manter a imagem da última vida que tivemos aqui na Terra, ou não. Podemos adquirir a imagem de vidas anteriores, se nós acharmos necessário, ou se mesmo quisermos. Isso é doutrina espírita na veia. Já sabemos disso. Então, meus queridos e amados irmãos, quando vocês lerem um livro que venha falando das cidades de criancinhas, que existe um tratamento especial para esses espíritos, pelo amor de Deus, isso não é doutrina espírita. Ou ela está com a verdade, ou o espiritismo de Allan Kardec está com a verdade. Não podem duas coisas opostas serem verdadeiras. Não é verdade? Não existe a possibilidade de uma contradição, né? Onde existe contradição, uma com certeza estará com a verdade e a outra com a mentira. Isso fica bem claro, ok? Então estou aqui trazendo para vocês uma coisa que está na lógica da doutrina espírita. Não são palavras minhas, são ensinamentos da doutrina espírita. Então, meus irmãos, volto a repetir. Qualquer livro que vocês peguem, que venha falando da cidade, das criancinhas, na vida espiritual, como é que elas são tratadas. Tem babás para proteger essas criancinhas. Pode pegar esse livro aí, jogar no cantinho, deixar ele lá no canto e nunca mais ler. Não é verdade? Porque a doutrina espírita mesmo, ela fala que é melhor negar 1000 verdades do que admitir uma mentira no meio delas. Deu para entendermos isso? Então, meus amores, esse vídeo hoje aqui vai ser curto, ok? Então volto a repetir. Não se enganem, porque tem muita gente querendo vender livro e ganhar dinheiro às custas daqueles que são desavisados. Por isso que eu acho muito importante ler, estudar a doutrina espírita, porque dará base para vocês poderem discernir melhor, entender melhor e não cair, né, nas mentiras dessas pessoas que só querem vender livros. Ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.